aqui para destruir fortalezas. Você crê nisso? Quais fortalezas que tem te parado? Qual o gigante que tem se levantado na sua vida? O que às vezes nós deixamos as coisas entrarem dentro de nós, os pensamentos e essas fortalezas que nós vamos criando dentro de nós, vão nos barrando, vão nos deixando menores, insignificantes, e às vezes os pensamentos vêm que a gente não vai conseguir vencer, que nós não vamos conseguir sair da onde estamos, como foi pregado do dízimo e oferta aqui, onde nós vimos que ali assolou aquele lugar, onde não havia possibilidade nenhuma de plantação, onde não haveria possibilidade nenhuma de aquela semente ali germinar e frutificar, mas nós vimos que pela fé, Ele quebrou todas as fortalezas da escassez, e eu creio que você veio hoje aqui para quebrar todas as fortalezas que te barram em nome de Jesus. Olha só, nós pegamos esse versículo, Daniel capítulo 5, versículo 12, que diz assim: verificou-se que este homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. E aí manda chamar Daniel e ele te dará significado da escrita. Vamos orar ao Senhor. Senhor, grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento de estarmos nos teus átrios, porque mais vale um dia nesse lugar do que 1000 em outros lugares. Abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medida sobre cada família aqui representada. Senhor, que nós possamos sair daqui melhores que entramos. Senhor Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor, amém. Aqui nesse capítulo 7 de Daniel é quando o rei, aqui Beltesazar, ele faz uma festa, e nessa festa ele pega todos os utensílios que o seu pai Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, objetos consagrados no templo do Senhor, e ele começa a servir todo mundo, e começa a trazer os tesouros que ele tinha levado, e profana ali todas as coisas que tinham sido consagradas a Deus. E por esse motivo, quando eles estavam dando aquela festa, de repente na parede aparece uma mão misteriosa, escreve Menel, Tekel, Parsim, que queria dizer: o teu reinado foi pesado e foi achado em falta, e será agora dividido entre os medos e os persas. E naquela mesma noite foi invadido ali a Babilônia, e ele perdeu o seu reinado por Dário, o rei da Pérsia, e era o Dário e Sírio que estavam sitiando a Babilônia. A Babilônia era um lugar intransponível, era um lugar onde tinha muros altos, e que passava o rio Eufrates por dentro da Babilônia. Então era um lugar que podiam sitiar por vários anos, e ninguém conseguiria ficar ali muito tempo por falta de comida, de provisão, e os soldados que poderiam cercar ali nunca iriam conseguir entrar dentro da Babilônia. Mas ali, porque eles começaram a beber e profanar o Deus de Israel, eles não viram que eles estariam ali, Dário e Ciro, eles fizeram ali uma engenharia extraordinária. Eles desviaram o leito do rio Eufrates, abaixaram o nível dele, e eles conseguiram entrar dentro da Babilônia pelo canal do rio, e ali eles invadindo, eles conseguiram conquistar a Babilônia e mataram ali Beltesazar, que tinha feito isso. Então tudo aquilo que Daniel profetizou, tudo aquilo que Daniel teve sonhos, foi realizado, foi concretizado. Ele não teve sonhos que não foram ali revelações de Deus que não foram realizadas, e até para o futuro
Daniel, se você pegar, é um livro apocalipse, que ele fala do fim de todos os tempos, e quando Jesus vai reinar sobre toda a terra, sobre os 1000 anos que Jesus reinará aqui, e ele vai vir para destruir todos esses reis, e nós aguardamos esse tempo em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê que um dia nós estaremos reinando essa terra com Jesus Cristo sobre justiça? Então aplauda o Senhor se você crê nisso. Mas olha só, como Daniel sobreviveu a tudo isso? Uns reis que eram sanguinários, reis que eram ali, que pegavam as pessoas e matavam. Mas Daniel era um homem que estava ali na Babilônia para governar a Babilônia, porque Deus sempre escolhe os seus representantes aqui da terra, homens. Não vai trazer anjos dos céus, não, ele escolheu Daniel, um simples garoto que aos 17 anos foi levado cativo para a Babilônia, junto com muitos judeus na época, mas ele foi separado para estar dentro do palácio do rei. Ali ele seria instruído com a cultura dos caldeus, com a língua deles, com o paladar que eles tinham, dariam outras comidas para Daniel, porque eles queriam destruir a identidade de Daniel, até mudar o nome dele de Daniel para Beltesazar. Então nós vemos que não só o dele, como os amigos que vieram, Mesaque, Sadraque e Abdenego, que foram mudados seus nomes, para não mais terem identidade própria. E hoje nós vemos o que o mundo está fazendo aí fora, é tirar a nossa identidade, tirar a nossa fé, tirar de nós aquilo que nós temos como princípios básicos. E nós estamos vendo que os nossos filhos estão sendo induzidos a isso, que eles querem tirar que você é uma pessoa escolhida para essa geração, que a mesma sabedoria e o mesmo espírito que estava sobre Daniel, que venceu todos esses reis, e venceu o rei Dário, venceu Nabucodonosor, depois o rei Dário, o rei Sírio, que era da Pérsia, onde o rei Sírio liberta todo o povo judeu. E Daniel era um homem de destaque, porque nele havia um espírito de excelência, um espírito de sabedoria, um espírito na qual ele tinha um espírito de inteligência, e Deus deu para Daniel a interpretação ainda de sonhos, um espírito que garantiu Daniel naquele lugar, onde ele era protegido, onde eles matavam todo mundo, mas Daniel ainda estava ali de pé, porque ele se conservava, porque ele estava diretamente sendo governado por Deus, e não pelo rei Nabucodonosor ou por Dário Sírio, porque ele não resolveu se contaminar com a Babilônia. A Babilônia era um lugar lindo, onde qualquer um com os seus olhos podia se iludir, porque a Babilônia era um lugar maravilhoso, onde depois nós vemos aí filmes que aleluia. Nós vemos que Alexandre o Grande, ele entra na Babilônia. Então nós vemos que tinha o jardim suspenso da Babilônia, que foi considerado a 7ª maravilha do mundo. Então era um lugar que encantava, mas Daniel não se encantou com isso. Daniel não se deixou levar pela aparência. Ele continuava com seus princípios, adorando a Deus, e com isso ele quebrou todas as fortalezas que vieram sobre ele. Ele era uma pessoa na qual ele foi um destaque em todos os reinos. Todos os reis que apareciam, ele era um destaque. Nabucodonosor colocou 120 governadores, e desses 120 ele escolheu 3, e desses 3, Daniel era o principal que dominava e governava a Babilônia. Mesmo ele indo para a Babilônia, Deus tinha ali o domínio de ter Daniel governando toda a Babilônia. E hoje ele levantou você e eu, nesse mundo, nessa geração, para dominar tudo o que nós temos na nossa mão hoje. Dominar a sua família, governar o seu filho, governar a sua finança, governar os seus sentimentos, porque às vezes nós deixamos as coisas entrar dentro de nós, nós ficamos iludidos pelas coisas, nós ficamos iludidos pelaquilo que o mundo oferece aí fora, porque para os nossos olhos são muito bom, para a nossa carne é muito satisfatório as coisas,
E às vezes nós vamos deixando essas coisas entrar. Hoje temos o celular que qualquer criança acessa, e isso vai influenciando a cabeça da criança. Porque se você pegar hoje, a maioria das pessoas quer ver vídeo. Eles não querem. Se você escrever muita coisa na internet, ninguém lê, passa para frente. Mas se você colocar um pequeno vídeo lá, as pessoas vão assistir. E essas coisas vão entrando em nós, vão transformando nós por dentro, vai criando imagens da nossa mente. Porque quando nós vemos aquilo, quando nós ouvimos uma história, a história ela é contada, e a história vai nos criando imagem na nossa mente, que vai às vezes nos paralisando. Quantas pessoas às vezes erraram por algum motivo, erraram na vida, e hoje elas criaram fortalezas dentro dela. Fortalezas de acho que não vou mais conseguir, acho que eu não tenho mais merecimento para aquilo. Começam a ser pessoas que vão aí sendo paralisadas, às vezes entram em depressão, porque acho que cometeram um erro e nunca mais vai conseguir sair disso. Eu vim te falar que Deus vai quebrar todas as fortalezas que estão te parando. Tudo aquilo que o diabo lançou na tua mente está sendo quebrado agora em nome de Jesus na sua vida. Porque esse espírito que foi colocado em Daniel está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê que o mesmo espírito que foi colocado em Daniel, ele é um espírito que nos fortalece? E sem esse espírito, Daniel não conseguiria vencer o medo, vencer a pressão, vencer ali a morte, quando ele foi jogado na cova dos leões, onde ele falou, não vou fazer isso, não quero fazer isso. Enfrentou ali o império todo de Nabucodonosor. Ele é jogado na cova dos leões, mas ele permanece firme, porque dentro dele havia um espírito muito maior, e maior é o espírito que está conosco do que o que está no mundo. Maior é tudo que Deus derramou sobre nós, que é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor, porque o Espírito Santo vai te fortalecer. O Espírito Santo vai fazer com que você caminhe, com que você siga, porque você está aqui hoje para destruir muralhas, destruir fortalezas dentro de você, destruir gigantes que se levantam na nossa vida. E eu quero te falar que o apóstolo Paulo fala isso, que nós temos armas espirituais. Você crê nisso, que você tem uma arma espiritual? Que mesmo lá Daniel, vencendo lá, com esse espírito que Deus derramou sobre ele derramou sobre você quando você levantou a mão e aceitou Jesus. Esse espírito entrou dentro de você, e ele vai te fortalecer. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. Diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortaleza. Então nenhuma fortaleza vai te barrar. Nenhuma ação do inimigo que falou para você, e você leva isso dentro de você, vai te destruir, porque você tem esse espírito de destruir fortalezas. Olha aí, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o nosso pensamento, torná-los obedientes a Cristo. A quem nós temos nos tornado obedientes? Ao mundo ou a Cristo? Porque quando nós nos tornamos obedientes a Cristo, nós criamos dentro de nós uma fortaleza muito maior que a fortaleza do inimigo. A fortaleza que está dentro de mim, dentro de você, é para que você possa vencer isso. É para que você possa estar governando a sua vida. Governando a sua vida financeira, governando o seu filho, governando a sua família, governando seus sentimentos, suas emoções. Porque o mais difícil na nossa vida é governar as nossas emoções. Porque às vezes falamos coisas que não queremos. Às vezes temos atitude que não queremos por causa das nossas emoções, porque deixamos as nossas emoções aflorar.
Quantas vezes já falei coisas e depois falo, por que eu falei isso? Por que eu fui dar meu palpite nisso aí que eu não devia fazer isso? Por que eu fui aí fazer um comentário que eu não deveria fazer? Porque eu fui levado pelas minhas emoções. Hoje a maioria das empresas contrata você pela sua habilidade. Se você é uma pessoa que tem um currículo bom, se você é um grande arquiteto, a pessoa te contrata por isso. Se você tem ali uma habilidade do computador, de conhecer de TI, as pessoas contratam você pelo teu conhecimento que você adquiriu na sua vida, mas as empresas te mandam embora pelo quê? Pelo seu comportamento. Como você reage dentro da empresa? Como você se comunica? Como você reage a uma direção de um líder dentro da sua empresa? É isso que vai te conservar. Os teus conhecimentos, as tuas habilidades já estão ali, mas às vezes nós deixamos ser envolvidos pelas nossas emoções. Quantas pessoas, pelas suas emoções, fizeram coisas que hoje não fariam? Casamentos, tiveram aí relacionamentos que jamais teriam se tivesse pensado um pouco. Se tivesse pelo menos falado, nossa, eu vou orar para Deus, eu vou pedir orientação para Deus, eu vou contar até 10. Conta até 10 antes de você tomar uma decisão ou de você responder. Porque eu era muito assim, eu respondia, eu levava por emoções e de repente já tinha falado o que não devia. Aí eu tenho o bispo Eduardo e a apóstola aqui que sempre me puxa. Você não devia ter falado isso, eu já falei. E você não consegue buscar de novo, porque quando você fala, dá vontade de você correr atrás, né? Volta aqui, mas foi. Já era, meu irmão. Você já falou, as pessoas já ouviram e já te julgaram. Eu apitava jogo, olha só, eu apitava jogo. Você imagina, eu apitava no jogo, uma final de um campeonato de futebol de salão. Quando eu fiquei doente, eu apitava jogo. E aí estava empatado o jogo. E no último minuto, eu estava com o apito na boca. E aí saiu um pênalti, eu apitei esse pênalti. Meu irmão, o cara que estava comigo, conhecia, ele falou assim, nossa, a hora que eu olhei para você, parecia que você estava correndo atrás do barulho do apito, que você não queria apitar. Eu arrumei mal confusão, porque você imagina, no último minuto, no último segundo, eu apitei aquele pênalti. Mas eu também queria sair atrás, falei, por que eu fui apitar esse pênalti? Eu já tinha apitado. E aí, a gente toma decisões e fala coisas que não deveriam falar, mas hoje Deus te trouxe aqui para te fortalecer e para que você possa conhecer que o Espírito que estava sobre Daniel está sobre você. É o Espírito Santo de Deus que destrói todas as fortalezas do inimigo, em nome de Jesus. Se você é adorador a Deus, dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Olha só o que está escrito aqui. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 8, diz assim, olha só, ele fala para a gente controlar, para que a gente possa pensar em coisas boas, e para que você possa estar aí, se alimentando de coisas boas, porque do que você está sendo, do que você está se alimentando hoje? Do que você está aí hoje no dia a dia se alimentando? De notícias ruins? Ou de notícias boas? Se você vê só morte na televisão, só morte, só assalto, você fica com medo até de sair na rua, não é isso? E a gente foi impactado aí quando veio a pandemia, né? A pandemia, você ligava a televisão, não tinha outra coisa, então você ficava apavorado. Eu ia colocar o lixo fora, eu colocava assim, ó, jogava o lixo e saia correndo para dentro, porque eu falei, esse bicho vai me pegar, esse coronavírus. Porque era um medo que se instalou em todo mundo, como se aquilo fosse estar no corredor e vai te agarrar, ele vai te pegar, de qualquer jeito ele vai te pegar. Então era um medo terrível. Você tomava banho, passava álcool em tudo. Nossa, lá em casa era mau cheiro de álcool, se ligasse alguma coisa explodia, porque era o medo que veio sobre nós. E isso foi alimentando, porque você ligava a televisão, você ouvia, você ligava o rádio, você, tudo, você andava com o celular, parecia que o teu celular ia pular o coronavírus na sua vida.
E o apóstolo Paulo fala isso, nos ensina disso. Olha só em Filipenses 4, 6 aos 8, diz assim: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a quem? A Deus. A quem você tem apresentado seus pedidos? A quem que você tem sido verdadeiro? Porque quando nós apresentamos os nossos pedidos, as nossas orações de súplica a Deus, e quando nós apresentamos as nossas fraquezas a Deus, nós precisamos ser verdadeiros. Senhor, eu não estou sentindo de ir na igreja hoje. Senhor, a minha fé está pequena hoje. Então, você tem que ser verdadeiro. Deus, me ajuda nisso. Eu não estou mais sentindo a tua presença. Eu não consigo mais orar. Senhor, mas eu quero voltar a orar. Eu quero voltar a ler a Bíblia. Eu quero, quando eu ler a Bíblia, eu sentir que é o Senhor que está falando comigo. Eu não estou mais sentindo isso. Então nós precisamos ser o quê? Verdadeiros. Se você é verdadeiros, Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre nós. Deus é misericordioso, Ele é galardoador. Ele é um pai que está te esperando todos os dias para te abraçar, para que você possa sentar assim e falar: qual é o teu problema, filho? Meu problema é esse. Ele é um pai que vai te acusar. Ele é um pai que vai estar pronto para te bater. Não, Ele é um pai que vai estar pronto para te ajudar, para te pegar no colo e para falar: filho, pode deixar que eu vou estar te ajudando. Quando nós pedimos ajuda, quando nós realmente falamos: eu preciso de ajuda. Porque se você não achar que você não precisa de ajuda, você nunca vai conseguir mudar de vida. Nós só mudamos de vida quando nós tomamos atitude, quando nós admitimos que nós somos fracos e temos fraquezas e temos problemas na nossa vida, e que nós não somos super homens, super mulheres. Só porque você tem um cargo na igreja, você não é um super homem. Só porque eu tenho esse cargo, não sou um super homem aqui. Eu tenho meus problemas, minhas fraquezas, meus problemas de medo, onde que eu chego às vezes, pego o garro apóstolo, falo: olha, hoje eu estou precisando de você. Hoje eu estou precisando da sua ajuda. Vem aqui. Aí ela deita, faz carinho, me sinto mais seguro. Aleluia. É assim que nós devemos ser. Nós não somos super-homens, nós somos normais. Olha só o que diz aqui: e apresentei os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz vai ser derramada sobre você hoje. Você crê nisso? Se você não dorme, você vai começar a dormir hoje em nome de Jesus. Você vai falar: eu deito e durmo porque o Senhor me guarda. Eu posso deitar e dormir porque eu sei que tem um pai que está ali do meu lado, me guardando, me protegendo, e que no dia seguinte Ele vai me acordar e eu vou levantar. Amém? Então, dorme tranquilo. Fala para o teu irmão: dorme tranquilo, meu irmão. Essa paz vai ser derramada sobre você. Toda fortaleza que foi levantada contra a sua vida está sendo destruída hoje em nome de Jesus. E olha só, e finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Em que você tem pensado? Em coisas boas ou coisas ruins? Porque, olha, o medo, ele entra na gente num piscar de olhos. Ele te entra e te destrói. Porque às vezes você está triste e não sabe por que está triste. A depressão, ela vem assim devagarinho na vida de nós. E quando a gente vê, nós já estamos envolvidos com aquilo. E às vezes você está com aquele sentimento que você está indo nos lugares, mas está indo por ir. Você vai numa festa porque você vai, mas não que você esteja ali com aquela vontade de estar naquela festa, ou vontade de fazer aquela coisa, vontade de estar na igreja, vontade de estar servindo a Deus, vontade de estar ali naquele lugar que você escolheu. Às vezes nós não estamos, ou vontade de fazer um projeto, trabalhar, fazer algo. Não, você vai, visita, aí de repente você vai para casa, dorme, porque aí passa um pouco do tempo, e a gente precisa
estar sempre alerta, para destruir essas fortalezas que o diabo coloca sobre nós, que nós somos incapazes, que nós não temos merecimento. Quantas pessoas hoje estão paradas e levantaram essa fortaleza dentro dela, que elas não têm merecimento. Eu vim te falar que você tem merecimento, porque você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Deus te deu algo extraordinário para você. E Deus, Ele perdoa. Quando nós somos verdadeiros, mesmo que erramos, nós temos um Deus, um Pai, que nos abençoa, que nos acolhe. Mas sabe qual é o maior problema nosso? É às vezes nós mesmos nos perdoarmos pelo aquilo que fizemos. Às vezes nós carregamos dentro de nós e achamos que nós não temos mais merecimento. Quantas pessoas estão desviadas hoje porque fizeram alguma coisa, fizeram um pecado, cometeram um pecado que não queriam, e às vezes hoje eles estão aí, perdidos no mundo, porque eles acham que não tem merecimento mais de estar dentro da igreja, merecimento de estar no convívio aqui da família cristã, de não fazer mais parte do rol da família de Deus. Quantas pessoas estão perdidas, e elas precisam de mim e de você, para quebrar todas essas fortalezas que estão se levantando em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê que você é uma pessoa escolhida por Deus, assim como Daniel foi escolhido? Você é a pessoa escolhida por Deus para esta geração, para este momento, para este tempo. Deus está te levantando aqui. Se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu para que você pudesse estar aqui, quebrando todas as fortalezas, sendo luz, sendo sal da terra, sendo pessoas que vão buscar as outras que estão perdidas, que não sabem que tem um Espírito que destrói todas as fortalezas. Deus quer te trazer para que você possa ser hoje uma pessoa usada por Deus, uma pessoa que vai fazer a diferença em tudo que você fizer, porque às vezes nós achamos que nós não fazemos coisas significativas na nossa vida, que tudo aquilo que estamos fazendo na nossa vida são coisas pequenas, e o diabo coloca isso na tua vida. Olha, ninguém está te vendo você fazer isso, olha, você está fazendo isso, mas ninguém olha para você, você está fazendo uma coisa insignificante. Tudo que nós fazemos para Deus é significante. Tudo que nós fazemos para Deus é importante na vida. Qualquer pessoa que está aqui hoje trabalhando nessa igreja, ela está fazendo hoje um papel importante. Se está tomando conta do carro, se está orando aqui pelas nossas vidas, se está ali dirigindo a iluminação, o som, a internet tocando, você que está sentado aqui, você está escutando a palavra de Deus, então você é uma pessoa importante para Deus. Deus te escolheu porque Ele sabia que no meio de multidão, você seria a pessoa certa, a pessoa escolhida por Deus, porque os teus amigos não são meus amigos, os teus problemas não são os meus problemas, mas você consegue alcançar as coisas que eu não vou conseguir, e eu consigo alcançar coisas que você não vai conseguir. Então juntos nós conseguimos estar alcançando aí muito mais pessoas. E quando nós pensamos que qualquer coisa que nós fazemos é importante para o reino dos céus, talvez você nem pensou nisso. Olha só, Davi, ele foi escolhido para levar lanche para os filhos, para os irmãos dele. Os irmãos deles foram escolhidos para estar numa guerra. Os irmãos de Davi foram escolhidos para estar na guerra, na frente de batalha. Porque às vezes só pensa que quem está aqui em cima, quem louva, quem está aqui adorando a Deus, é as pessoas que são escolhidas. Não, todos nós somos escolhidos por Deus. Cada pessoa aqui é escolhida por Deus. Davi e os seus irmãos mais velhos foram escolhidos para estar na frente de batalha, lutando contra os filisteus. Davi continuou tomando conta das ovelhas do pai dele. Parecia um serviço insignificante, parecia que ninguém estava vendo Davi, parecia que Davi era uma pessoa que estava lá no meio do pasto, e que ninguém estava notando ele. Mas Deus já estava notando Davi. Deus já tinha um propósito para Davi. Deus já tinha como Davi um rei. E Deus já tem um propósito para a sua vida.
Talvez você nem pense nisso. Porque se nós pegarmos aqui, 1 Samuel capítulo 17, vou ler do 17 ao 20. Olha só, nesta ocasião Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, uma arroba 10 quilos, e leve depressa aos seus irmãos do acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante das unidades deles. Veja veja como estão os seus irmãos e traga alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o seu rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que com o grito da batalha, e o exército estava saindo da sua posição para o combate. Olha que interessante você ler essa passagem de Davi. Você vai ver que Davi, ele não foi chamado para lutar. Ele não estava preparado para estar lutando. Davi foi ali para levar o lanche, para estar levando alimento para os seus irmãos. E olha só, ele tinha 10 quilos de farinha. Sabe o que é levar 10 quilos de farinha? A pé, por várias horas. Imagina, levar 10 quilos ali, para estar o quê? Fazendo o quê? Servindo. Ele foi servir os seus irmãos. Ele não estava sendo preparado. Ele não estava sendo ali uma pessoa que falou: olha, está faltando homens, Saul está requisitando mais homens para a luta. Não, filho, você não tem nada que fazer, vai levar alimento para o seu pai. Uma coisa insignificante. Talvez você às vezes pense que o que você está fazendo é insignificante. Eu venho te falar que tudo há um propósito de Deus. Que você nasceu para vencer gigantes, você crê nisso? Que você nasceu para enfrentar gigantes. E se você não tem um gigante para lutar, você precisa ter um gigante para você lutar, você crê nisso? Falei, eu preciso ter um gigante para que eu possa vencer esse gigante. Eu levantei um gigante hoje, que é o terreno que eu tenho que pagar. Então esse é o meu gigante hoje. Porque você sempre tem que ter um propósito maior na tua vida, que daquilo que você possa vencer. Você não separa. Se você pode vencer, você não vai ter ali empenho, não vai ter ali vontade. Mas quando você vai enfrentar um gigante muito maior que você começa a estar ali sendo uma pessoa que vai estar lutando, que vai estar se esforçando, que vai estar ali se preparando para aquilo. Mas como nós vemos aqui, Davi, ele vai encontrar os seus irmãos. Ele foi só servir. Ele foi só servir. E às vezes nós vamos encontrar o nosso propósito da nossa vida quando nós se dispormos a servir outras pessoas. Porque é no servir que nós viemos do serviço. Mas olha, o servir vai te trazer um propósito muito maior na sua vida. Porque Davi, ele era uma pessoa na qual ele podia negar ali. Ele era uma pessoa na qual ele poderia falar: não vou fazer isso. Porque nós precisamos pegar o exemplo de Jesus. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Deus Todo-Poderoso. Ele era rei. Jesus era rei. Jesus, ele era o leão da tribo de Judá. E olha só, mas em Filipenses capítulo 5, capítulo 2, versículo 5 ao 7, diz assim: olha só, como Davi já se espelhou em Jesus, como Davi já tinha a essência dentro dele, de ser um homem segundo o coração de Deus. Olha só o que está escrito aqui, olha só: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou
que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, Jesus, que era rei, ele deixou tudo de lado, ele se esvaziou para servir, e nós precisamos aprender isso com Jesus. Às vezes, colocaram na sua mochila 10 quilos de farinha, e você não está aguentando mais levar isso, porque você acha que isso é insignificante. Quantas pessoas pegaram as mochilas, aqui mesmo na igreja, quantas pessoas nós já levantamos que pegaram as mochilas, mas largaram no meio do caminho, porque acharam que era muito pesado, e que o seu serviço, o seu servir, não iria mudar nada, era insignificante, porque ele só estava carregando peso, ele só estava fazendo algo que ninguém estava ali olhando ele. Davi não, a palavra de Deus diz que ele levantou de madrugada, pegou a sua mochila, colocou nas costas e levou. E nós precisamos aprender isso, que nós precisamos às vezes carregar essa mochila muito tempo da nossa vida, porque quando nós carregamos e obedecemos a Deus, e fazemos como Jesus fez, se esvaziar de tudo, para ser apenas servo. Jesus veio como servo aqui na terra, ele não veio como rei, como leão da tribo de Judá, montado num cavalo branco, não, escrito Rei dos Reis. Não, Jesus veio, nasceu numa manjedoura, envolto num paninho, no meio ali dos animais, nasce Jesus. Ele veio para servir. E às vezes nós queremos estar só em destaques, não queremos levar a mochila. E deixa eu falar uma coisa, quando Davi recebeu isso, quando Davi recebeu essa ordem do seu pai, ele já era rei de todo Israel. Samuel já tinha ungido Davi como rei de todo Israel. Mas sabe quando ele foi ungido rei de todo Israel, o que ele fez? Voltou a apacentar as ovelhas do seu pai. Às vezes nós somos ungidos. Quem é ungido aqui? Eu sou ungido. Você é ungido? Mas nós precisamos aprender que para estar da unção até a consagração, tem uma mochila para nós carregarmos de 10 quilos de farinha para servir alguém, porque quando você serve alguém, você vai encontrar o propósito de Deus na sua vida. Quando você carrega essa mochila, quando você começa a servir, fazer coisas que parecem insignificantes. Quando eu fui para o Brasil para Cristo, que nós convertemos, primeira coisa que o pastor me deu na mão foi pôr as músicas no retro. A gente ficava lá colocando aquele negócio quadrado que não é hoje multimídia, é lá computador, não. É aquele negócio quadradão que aparecia lá na tela e você tinha que pôr uma folha transparente. E eu ficava com aquilo, falei, nossa, olha o que eu estou fazendo, servindo aqui, pondo a letra da música ali. Me sentia o maioral. Então, nós precisamos aprender isso, que quando nós servirmos, nós vamos encontrar o nosso destino. E como eu falei, Golias foi feito para promover Davi. O gigante que se levantou na sua vida foi para promover você. Qual o gigante que tem te parado? Qual o gigante que você tem que derrotar? Qual é as fortalezas que você tem que destruir hoje? Porque essa fortaleza que se levantou, que é um gigante enorme, olha só, quando Davi sai ali, quando ele chega naquele lugar, ele ouve o grito de guerra, e os soldados todos preparados para a batalha. Davi não foi chamado para estar na batalha, mas a batalha apareceu para ele. Talvez você não foi chamado para a batalha, mas às vezes a batalha aparece para nós. E quando ela aparece para nós,
sabe que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e que essa batalha que você vai vencer, ela vai não te destruir, mas ela vai te promover. Você crê nisso? Você crê que essa batalha que você está enfrentando hoje, ela não está para te destruir, mas para te promover? Davi, quando ele ouve o gigante gritar, ele fala para Saul: eu vou lutar contra esse gigante, eu vou destruir esta fortaleza, eu vou estar enfrentando ele, porque eu tenho o Espírito de Deus, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque Davi fala: olha, você vem com lança, com escudo, com espada, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos.